Oi, turma. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de resistência contra a escravidão que foram utilizados pelas pessoas que viviam no Brasil e que foram escravizadas. Antes de eu começar a falar sobre os povos originários do continente africano que foram capturados e vendidos para o Brasil como mão de obra escrava, eu vou falar um pouquinho sobre os indígenas. Os povos originários do Brasil também passaram por esse processo de, de serem utilizados como mão de obra escrava. Alguns foram. Porém, os povos indígenas, os grupos, as etnias que viviam no nosso país, eram extremamente guerreiras, no seu formato muito bem organizadas, e eles tentaram de todas as formas resistir contra essa tentativa dos colonizadores de os escravizá-los, né? Os nossos colonizadores acreditavam que iam fazer o mesmo sistema que os espanhóis fizeram nas suas colônias, mas aí que está o impasse. Os povos originários do Brasil eram povos que viviam de maneira bem espalhadas, não tinham a complexidade dos impérios Inca, Maia e Azteca, relativizando com eles. Não quer dizer que nós não tínhamos o nosso charme nem a nossa elegância, tinha sim a nossa organização. Os povos indígenas lutaram, mas lutaram bonito e não resistiram e não aceitaram pacificamente esse processo de escravidão, não. Por isso, foram dizimados, muitos grupos foram dizimados. E os portugueses também utilizaram a questão da rivalidade entre os povos que aqui viviam para seu benefício. Então, eles colocavam povos rivais um contra os outros para tirar proveito disso, né? E tentar escravizar. Mas os indígenas se posicionaram, os indígenas lutaram contra e foram muitos anos, né? Muitos e muitos anos de muita batalha, de muita luta. Então, os povos originários não tem nada dessa visão de serem preguiçosos, de serem fracos para o trabalho. Não foi isso, não. A questão é que o português não conseguiu de forma pacífica ou de forma eficaz concluir o seu projeto de escravização dos indígenas, porque os indígenas, quando viram que não iam conseguir vencer os portugueses, né, através de batalhas, eles foram para o interior do Brasil, se esconderam, se embrenharam pelas matas e fugiram, né? Aqueles que sobreviveram conseguiram fugir e foram tentar sobreviver. Uma violência sem tamanho isso, né? Você tá na sua casa, aí um camarada vem, invade sua casa, estupra suas mulheres, te impõe uma religião, um nome, uma série de coisas, goela abaixo, e ainda quer te escravizar. É demais. E te deixa marcado na história como preguiçoso, fraco pro trabalho. Nada a ver, tá? Nada disso. Com isso, a alternativa foi pensar no quê? Trazer uma mão de obra especializada, porque dá trabalho você ensinar serviço. Então, os portugueses acharam por bem trazer pessoas da África que eram especialistas em latifúndio, em grandes plantações, né? Plantações de monocultura e que tivesse uma larga experiência com uma plantação. Então, escolheram alguns indivíduos, né? Não foi aleatório, não foi por acaso, então trouxeram grupos específicos de regiões africanas que já tinham uma expertise na agricultura. E aí, esses indivíduos, vocês vão falar, ué, mas por que eles não lutaram? Então quer dizer que os africanos eram mais frágeis que os indígenas? Não. Pessoal, para você dominar alguém, não é só você chegar lá com a força, você faz todo um terror psicológico. Uma pessoa que ela sofre um processo de escravização, ela não é só chegar lá e escravizar a pessoa, ela passa por vários processos. E o começo se dá pela questão psicológica. Você rapta a pessoa do seu núcleo familiar, da sua aldeia, etc., e a coloca
num lugar desconhecido. Depois você deixa de dar água, você deixa de dar comida, você bate nessa pessoa, você fragiliza e joga ela com um monte de gente que ela não conhece. E não fala a língua dela, que ela nunca viu na vida, e coloca e manda ela para um lugar que ela também nem sabia que existia. Como é que essa pessoa vai ficar? Ela fica fragilizada, né? E durante esse trajeto, essa viagem, várias pessoas morrem, são tratadas como pedaços de madeira, de objetos, sem o menor valor, e aí essas pessoas vão se sentindo enfraquecidas. Quando chegam no novo continente, chicoteia, apanha, 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 você não tem força para lutar, né? Você não tem força para se organizar, você não sabe nem o que está acontecendo. Então, isso já é uma grande dificuldade que eles encontravam. Mas existe uma grande diferença entre ser escravo e estar na condição de escravo. Porque ser escravo é aceitar. É aceitar aquela condição. Falar, tudo bem, me escravizaram, vou fazer o quê? Vou aceitar, vou viver aceitando isso. Estar escravo é você estar naquela condição e você nunca, nunca, nunca se sentir pleno e feliz e realizado com aquela condição. Por que eu estou falando dessa maneira? Porque muitos escravos, muitas pessoas que foram escravizadas, elas não tinham coragem de tomar algumas atitudes que eu vou falar agora, mas elas nem por isso quer dizer que elas aceitavam a condição de escravos. Então, chegando aqui, o que os escravos, os mercadores de pessoas, né, os traficantes de pessoas faziam? Eles misturavam as pessoas com grupos opostos, de línguas e origens diferentes, e principalmente